Olá, galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Manuel Matemático. E hoje nós estamos vindo com um tema top, galerinha. O tema é muito top. E a aula de hoje vai ser sobre o que, professor? Calma, gente, tensão. Como diz a minha sobrinha Nathalie, tensão, muita tensão. Hoje nós vamos aprender a fazer a resolução de um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, tá, gente? Pelo método da adição. Continha demais, é muito fácil, professor. É, galerinha, atenção, é fácil mesmo. E pelo método da substituição. Então, vamos iniciarmos aqui pelo método da adição. Gente, desde já eu quero dizer que nós vamos seguir alguns passos, tá, galerinha? Nós temos alguns passos. Atenção aos passos que nós vamos seguir para esta videoaula. Bom, como nós vamos iniciar pelo método da adição contínua demais, primeiro passo, olha só, é observarmos as equações, ok? Se for pelo método da adição. Só é possível, galerinha, após esse passo, tá? Fazer a continha de mais. O que nós temos que verificar, professor? Nós temos que verificar, ou seja, observar se as equações, tanto a primeira equação quanto a segunda equação, se elas apresentam termos opostos. O que, professor? Isso mesmo. Primeiramente, nós vamos observar, olha bem, essas duas equações apresentam termos opostos? Isso. Observem bem, termos opostos, um positivo e outro negativo, ou seja, termos semelhantes opostos. Ok? Então, vamos lá. Nós percebemos que tanto a primeira quanto a segunda equação possuem termos opostos. Que termo é esse, professor? Na primeira equação, nós temos mais 3y. E na segunda equação, nós temos menos 3y. Agora, nós vamos adicionar as duas equações membro a membro, ok? E quando nós fazemos essa adiçãozinha aqui, ó, então, primeiramente, verifica. As duas equações, elas possuem termos opostos. Olha aqui os termos opostos aqui, ó, viu? Mais 3y e menos 3y. Então, agora nós vamos fazer a continha de mais. Isso permite obter uma única equação, gente, quando nós fazemos isso. Isso permite obter uma única equação equivalente às equações dadas, claro, sem a incógnita y, né? Porque os termos opostos, eles o quê? Se anulam. Então, vamos fazer a continha de mais aqui, ó. 21 mais 14 é igual a quanto, galerinha? É igual a 35. Como esse termo é oposto a esse, eles se anulam. 5x mais 2x é igual a 7x. Então, nós temos aqui 7x é igual a 35. Veja só. Então, 1x é igual a 35 dividido para quanto? Para 7. Então, nós estamos aqui, galerinha, determinando a solução xy desse sistema aqui, tá? Então, a solução x é 5, porque 35 dividido para 7 é igual a 5. E agora, professor, como é que nós vamos determinar o valor de y? É muito simples, galerinha. Nós vamos substituir o x, que é igual a 5, né? Ok? O x por 5 em uma das equações do sistema. Então, a primeira equação, vamos colocar ela aqui. Então, vai ficar assim, ó, substituindo, ó, 5 vezes... Qual é o valor de x, né? 5. Então, vezes 5 mais
3y igual a 21. 25, galerinha, mais 3y é igual a 21. Daí nós podemos dizer que, juntando os termos semelhantes aqui, ó, 3y é igual a 21 menos, quanto, galerinha? Menos 25, né, galerinha? Porque esse termo aqui, ó, tá positivo, ele passa para o segundo membro negativo. Então, 3y é igual a menos 4. Se 3y é igual a menos 4, 1y, galerinha, é só fazer assim, ó, menos 4 dividido por quanto? Por 3. Então, a solução xy desse sistema, olha só, é 5 e menos 4 terços. Ok, galerinha? Então é isso aí, galerinha. Ok, primeiro passo, vamos lá. Verificar se, olha só, verificar se as duas equações apresentam termos opostos. Então, como as duas equações, neste caso, apresentaram termos opostos, a primeira apresentou mais 3y, a segunda menos 3y, certo? Nós adicionamos as duas equações membro a membro. Olha só, 21 com 14, o mais, aqui anulou, né? Mais 5x com mais 2x. Ou seja, adicionamos membro a membro. Chegamos ao quê? A x igual a 5. Substituímos na primeira equação, tá? Substituímos na primeira equação e encontramos y igual a menos 4 terços. Então, é assim que se determina a solução de um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas, tá? A solução xy, ok? Pelo método da adição. Vamos fazer mais uma aqui rapidinho pelo método da adição? Vamos fazer o seguinte, tá? Vou pegar uma aqui, professor. Ah, professor, e caso não tenha os termos opostos semelhantes, professor, o que nós vamos fazer, professor? Caso não tenha, olha, caso não tenha, vamos ver aqui um sistema, caso não tenha os termos opostos, né? Vamos pegar aqui, determinar a solução desse sistema de equação aqui, x mais y igual a 14 e 4x mais 2y igual a quanto? A 48. Neste caso, o que nós temos que observar? Observe que as equações do sistema, observe aqui que a primeira equação e a segunda equação, elas não apresentam termos opostos, como no exemplo anterior. Neste caso, não apresenta. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar um termo oposto aqui para uma dessas equações aqui, tá, galerinha? Então, vamos fazer o seguinte, como aqui nós queremos anular, certo? O mais 2y pode ser o mais 4x também, ok? Você pode escolher. Então, eu vou passar aqui um macetezinho para você aqui, neste caso. Se você quiser anular mais 2y, você multiplica a primeira equação por menos 2y. Se você quiser anular mais 4x, você multiplica a primeira equação por menos 4x, tá bom? Então, vamos anular mais 2y na primeira equação. Então, vamos fazer o seguinte, multiplicar a primeira equação por menos 2. Por menos 2. Se nós queremos anular mais 2y, multiplica a primeira equação por menos 2. Nesse caso aqui, tá vendo? Se nós queremos anular mais 4x, nós vamos multiplicar a primeira equação por menos 4. Porque quando nós fazemos essa multiplicação aqui, galerinha, veja só, olha só, nós vamos obter, ó, menos 2 vezes x, menos 2x.
Nós vamos multiplicar cada termo dessa equação por menos 2, tá, galerinha? Multiplicar. Então, menos 2 vezes y, menos 2y, que é igual. Menos 2 vezes 14 dá menos 28. Olha só, quando nós fazemos isso, nós obtemos termos opostos nas duas equações. Quando nós obtemos os termos opostos, agora nós vamos fazer o quê? Adicionar membro a membro. Menos 28 mais 48 é igual a 20. Esse termo aqui, ele é oposto a esse. Então, eles se anulam, tá, galerinha? Eles vão se anular, como no exemplo anterior. Então, menos 2x mais 4x é igual a 2x. Então, 2x é igual a 20. Se 2x é igual a 20, eu vou até fazer uma maneira bem bacana aqui para vocês aqui, ó. 2x, galerinha, é x mais x, que é igual a quanto? A 20, ó. Aqui nós temos 2x. Se 2x é igual a 20, galerinha, isso, 1x é igual a quanto? A 10, ok? Se 2x é igual a 20, 1x é igual a 10. Nós podemos fazer isso? Podemos fazer isso, professor? Pode, galerinha, tranquilamente. Então, nós podemos dizer o quê? Que 1x, tá vendo, ó? É igual a 20 dividido por 2, que é igual a quanto? A 10. Veja só, agora nós vamos pegar e substituir no lugar do x na primeira equação, ou na segunda, tanto faz, mas na primeira está mais fácil. Nós vamos substituir no lugar do x, quanto, professor? 10. Então, está aqui a primeira equação, ó, x mais y igual a 14. Substituindo no lugar do x, colocando 10, então vai ficar, ó, 10 mais y é igual a 14. Então, 1y é igual a 14 menos 10. 1y é igual a 4. Então, nós temos aqui, ó, a solução desse sistema de equação aqui, galerinha, a solução é o quê? Vou colocar aqui no meio aqui, 10 e 4. Ok? Então, é isso aí, galerinha. É dessa forma que se faz, ok? Assista 1, 2, 3 vezes a videoaula, ok? Que você vai se sair muito bem em sistema de equação do primeiro grau. Então, vamos aqui agora para o método da substituição. Vou aproveitar aqui esse mesmo sistema aqui e nós vamos chegar na mesma solução pelo método da substituição. Olha só, o primeiro passo que nós temos que fazer pelo método da substituição, o primeiro passo é o que? Isolar uma das incógnitas, certo? Em uma das equações, tá bom, galerinha? Isolar uma das incógnitas em uma das equações. Esse é o primeiro passo. Então, vamos fazer o seguinte. O que é isolar? Isolar, eu vou dizer para vocês o que é. É quando você apronta em casa e sua mãe lhe coloca, ou seu pai lhe coloca de castigo lá no seu quarto, isolado, de porta fechada. Isso é isolar. Então, não apronte em casa, hein? Porque se você aprontar, sua mãe vai lhe deixar de castigo. Isolar, galerinha, é como se tivesse um preso lá na penitenciária, tá? E aí esse cara apronta. Mas esse cara apronta. E aprontou tanto que aí o pessoal responsável pela penitenciária falaram o seguinte: rapaz, vamos isolar esse cara, vamos deixar ele lá na solitária. Você entendeu o que é isolar? É deixar sozinho. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos deixar sozinho uma dessas incógnitas aqui. Qual, professor? Vamos deixar sozinho o x. Então, vamos lá. Para x ficar sozinho aqui nessa equação, convenhamos que o y vai ter que sair desse membro aqui, tá? Nós temos aqui o sinal de igual separando primeiro e segundo membro. Então, o y vai ter que sair daqui. Para ele sair daqui, ele vai para onde? Para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó, o x vai ficar sozinho aqui no primeiro membro. No segundo, nós já temos o 14. Só que ele mudou de lado, ele muda de sinal, tá bom?
Quem muda de membro, muda de sinal. Então nós temos aqui. Pronto, o primeiro passo é fazer isso, galerinha. Já fez isso aqui, então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir na segunda equação, onde tiver x, nós vamos substituir por 14 menos y. Ah, é, professor, só isso? Sim. Então, aqui tem x. Ah, então você coloca 14 menos y. Pronto. Aí continua, mais 2y igual a 48. Agora nós vamos fazer aqui a propriedade distributiva da multiplicação. Ó, multiplicar o 4 pelo 14. 4 vezes 14, que é igual a 56. Aí 4 vezes menos y, menos 4y. Aí mais 2y igual a 48. Juntando os termos semelhantes aqui, galerinha, ó. Quem tem incógnita fica no primeiro membro. Quem não tem, passa para o segundo com o sinal trocado. E isso mesmo. Então, menos 4y mais 2y é igual a menos 2y, ok? E 48 menos 56 é igual a menos quanto, galerinha? Menos 8, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Menos 2y é igual a menos 8. Então, nós vamos dizer o seguinte, que y é igual a menos 8 dividido para menos 2. Então, y é igual a 4. Olha só, encontramos o mesmo 4 e isso. Tem que ser o mesmo 4. Por quê, professor? Menos com menos é mais. 8 dividido para 2 é 4. Bom, encontramos o valor de y. E o de x, professor? Basta você substituir no lugar do y, aqui você encontra o valor de x. Olha o tanto que é fácil. Vamos ver? Tanto que é fácil aqui, ó, galerinha, ó. X é igual a 14 menos 4. Então, x é igual a 10. Viram? Encontramos. Solução do sistema, né? Determinamos a solução do sistema. 10 e 4. Solução do sistema. Lembre-se, é um par ordenado x, y. É isso aí, galerinha. Eu estou muito feliz com essa videoaula, muito feliz mesmo. Então, obrigado pela paciência aí de vocês, ok? Até a próxima aula. Não esqueça, se inscreva no canal.